meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Muitos motoristas gostariam de saber como aumentar a folga do carro com suas próprias mãos nas condições de uma garagem comum. Vamos contar, mostrar e aconselhar várias maneiras de aumentar a distância do solo. Substituição das molas do carro por molas mais rígidas. Instalação de pneus com perfil mais alto. Instalação de espaçadores de interpolação nas molas. Instalação de espaçadores nos suportes do carro. Instalação de espaçadores entre a mola e seu copo de suporte. Não recomendamos que você aumente a folga do carro pelo primeiro método, porque, em primeiro lugar, o conforto de dirigir com molas rígidas está fora de questão. Em segundo lugar, a carroceria e a suspensão estarão sujeitas a cargas de choque de maior força do que com as molas padrão. A instalação de espaçadores interparafusos nas molas do carro leva ao fato de que as molas serão mais longas e mais rígidas. Portanto, o resultado será semelhante à instalação de molas mais rígidas no carro, diferindo apenas no preço, pois os espaçadores interparafusos ainda são muito mais baratos do que as molas. A segunda maneira de aumentar a distância do solo nem sempre é possível de ser realizada, pois muitas vezes as caixas de roda do carro são pequenas para uma borracha mais alta. Então, como aumentar a distância do solo? A instalação de espaçadores nos suportes pode ser feita com suas próprias mãos nas condições de uma oficina comum. Esse procedimento é muito bom para elevar o carro. Ferramentas e materiais necessários. Um conjunto de chaves de cabeça e de soquete, acopladores para molas, extrator de terminais de direção, martelo, macaco, água 40, litol, suportes embaixo do carro ou pedaços de uma barra de madeira grossa. Processo de instalação. Então você decidiu elevar um pouco o carro e fazer isso com suas próprias mãos. Primeiro você precisa decidir se precisa elevar somente a parte dianteira ou a traseira junto com a popa. Se a parte dianteira do carro for levantada para superar pequenos obstáculos com mais segurança, a parte traseira é levantada geralmente para carros que precisam transportar cargas pesadas. Depois de resolver esse problema, você terá de ir à loja de autopeças. Os espaçadores para a parte dianteira da suspensão do tipo McPherson se parecem com arruelas de alumínio ou testolite, repetindo, o formato do suporte superior do rack, com furos para os prisioneiros da montagem. Certifique-se de que os espaçadores dianteiros venham com pinos, pois o comprimento dos pinos de montagem superior padrão não será suficiente para encaixar o espaçador. Para instalá-los, levante um lado da extremidade dianteira com um macaco e coloque um suporte ou um pedaço de barra sob ele. Remova a roda e em seguida o suporte. Troque os prisioneiros no suporte superior, coloque o espaçador neles e coloque o rack no lugar. Na maioria das vezes, os prisioneiros são pressionados nos orifícios do suporte superior. Eles são impedidos de girar por estrias serrilhadas. Portanto, substituí-los é uma questão de retirar os antigos e martelar os novos. O tipo e o formato do espaçador do suporte traseiro dependem do projeto da suspensão traseira. Se o amortecedor traseiro do seu carro tiver um suporte superior, o kit de espaçadores para ele deverá ter tudo igual ao do amortecedor dianteiro. E sua instalação é semelhante à da frente. Se o rack traseiro não for removido como um todo, e sua parte inferior estiver presa à bucha do Silent Block no olhar da viga traseira, e será necessário usar espaçadores chamados casas. É um pedaço de tubo de seção transversal retangular com 6 orifícios de diâmetro, igual à espessura dos parafusos que fixam a parte inferior do rack. Cada espaçador deve vir com uma luva de espaçador e um parafuso com uma porca para fixar o espaçador no olhar. Um par de furos nesse espaçador é para fixá-lo no olhar, e os outros 2 furos para fixar o bloco silencioso do rack permitem escolher o tamanho do aumento da elevação. Ao fixar o espaçador no ilhó da viga traseira, não se esqueça da luva do espaçador, que é colocada no espaçador e proporciona sua rigidez através da passagem do parafuso que fixa o espaçador. Esses espaçadores são adequados para suspensões em que os suportes são usados. Amortecedores completos com molas. Se o projeto da suspensão for diferente, ou seja, as molas não forem coletadas em uma unidade com os amortecedores, será necessário usar espaçadores de borracha espessos entre a mola e seu copo de suporte, não esquecendo também de mudar o ponto de fixação do amortecedor na alavanca.
ou de instalar um amortecedor com um curso de trabalho grande, mas é bastante difícil pegá-lo corretamente nos parâmetros de amortecimento, de vibrações, por isso é melhor mudar a montagem do padrão. É possível aumentar a distância do solo na garagem com base nas condições em que você planeja usar o veículo. Para a maioria dos modelos, já existem muitas soluções pré-fabricadas e prontas para aumentar a distância do solo do carro instalando espaçadores sob as molas. Não se esqueça de estocar acopladores. Caso contrário, seu plano será impossível. Para aumentar a distância livre do carro, não se esqueça de fazer um diagnóstico da suspensão, ou pelo menos examine as tampas de poeira dos rolamentos de esferas e das molas. Dicas úteis. Para arrancar e apertar as conexões rosqueadas, de modo a não danificar as bordas das porcas e parafusos, use soquetes ou chaves de soquete. Se a rosca do parafuso estiver enferrujada e a porca não sair, e o VD40 tiver acabado, molhe a ferrugem com fluido de freio. Ele amolece bem a ferrugem e o processo será mais fácil. Antes da instalação, não se esqueça de limpar os parafusos enferrujados com uma escova de ferro e lubrificar com uma fina camada de litol ou outra graxa. Antes de apertar os blocos silenciosos da suspensão após a montagem, coloque o carro sobre as rodas e balance-o algumas vezes de cima para baixo para que os blocos silenciosos assumam a posição intermediária. Nessa posição, eles devem ser apertados. Um pouco sobre os resultados. Embora a instalação de espaçadores nos amortecedores seja a melhor maneira de elevar o carro, você não deve esperar que essa intervenção no projeto da suspensão seja totalmente isenta de consequências negativas. Para garantir que as consequências negativas não sejam muito grandes, não coloque espaçadores nos suportes dianteiros com mais de 2,2 cm e nos suportes traseiros com mais de 3 cm. Resultado da instalação do espaçador. Esse valor não foi calculado de forma alguma. Foi revelado pela experiência. E a experiência sugere que a instalação de espaçadores na parte dianteira, com um pouco mais de 2 centímetros, geralmente é suficiente para superar com confiança pequenos obstáculos nas ruas da cidade e em caminhos rurais. A mesma experiência diz que por mais que aumentemos a distância do solo de um sedã comum, não faremos dele um Jeep. Mais alguns argumentos contra o aumento excessivo da distância do solo. Alteração dos ângulos da suspensão. Alteração dos ângulos das rodas. Deterioração das qualidades aerodinâmicas do carro. Deslocamento do centro de gravidade para cima, depois de aumentar o espaço livre de seu carro, e assim, aumentar sua capacidade de ultrapassagem. Não se esqueça de que o preço disso é a deterioração de sua estabilidade na estrada, especialmente em altas velocidades. Se tudo funcionou perfeitamente, e você conseguiu levantar o carro com as próprias mãos, ainda é necessário visitar um centro de serviços automotivos. Lá, você precisará ajustar os faróis e a geometria, pois é melhor confiar essas operações a profissionais, e não há nada para fazê-las em condições de garagem. Agora que a folga do seu amigo de ferro foi aumentada, você pode testar o resultado, mas não o superestime. Escolha um intervalo para um test drive com cautela, ou como se não tivesse que correr para pegar um trator. Artigos relacionados. Discussão. As informações são boas, mas eu as tornei mais fáceis. Eu mesmo as levantei com a ajuda de amortecedores automáticos. Coloquei as molas traseiras por meia hora. Fiquei satisfeito com... Ficou mais macio. Muito mais macio. Os policiais deitados passam sem problemas. E antes havia uma sensação que rompia o amortecedor e as ferramentas para o teto voavam. O rolo diminuiu. Desde a primavera de 2017, não notei nenhum problema.